Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura inclusiva de hoje será o capítulo 5 do livro Já Entendi, Como Aprender Mais e Melhor Estudando Sozinho, da Gleides Mariotto. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso. Capítulo 5. O Universo dos Estudos. As dificuldades de concentração acompanham boa parte dos estudantes e têm aumentado a cada dia. As distrações, problemas pessoais, muito trabalho e pouco tempo são ingredientes desse universo. O segredo para reter conteúdos é estabelecer uma meta, uma rotina de procedimentos e muito treino. Todos os dias, a vida nos concede a oportunidade de sermos melhores. Os três combustíveis do estudo. Nosso cérebro é um órgão que demanda muita energia para continuar ativo e precisa de cuidados específicos para que suas funções sejam exercidas da melhor maneira possível. O cérebro precisa basicamente de três combustíveis energéticos: descanso, alimentação saudável e estilo de vida apropriado. Dica: de forma geral, os alimentos devem fornecer proteínas, gorduras insaturadas, vitaminas encontradas nas verduras e legumes, carboidratos complexos e açúcares. Além disso, nosso cérebro necessita de uma grande variedade de determinados elementos, como selênio, vanádio, potássio, boro e ferro. São nossas decisões, são nossas escolhas e atitudes que vão determinar o rumo dos acontecimentos. Eduardo Chiniachik. Você precisa descobrir qual é o horário de estudo que se adapta melhor ao seu organismo. Isso é muito particular. Muitas pessoas não conseguem manter a concentração na parte da tarde. Outras funcionam melhor nesse período. Por exemplo, nesse caso, não adianta ficar forçando e se cansando, pois nessas horas parece que por mais que nos esforcemos, nada fixa na mente. Caso o sono chegue durante seu horário de estudo, não lute contra ele. Se o sono bater e você perceber que não consegue controlá-lo, tente cochilar um pouco. Se não conseguir, levante-se e faça um alongamento. Também vale espreguiçar-se, fazer uma caminhada, tomar água e, depois que tiver se energizado, retorne aos estudos. Se as pessoas soubessem o quanto seus pensamentos determinam a direção de suas vidas, teriam mais cuidado com o que pensam. Márcio Kuhner. Procure se conhecer e organizar o período de estudo. Por exemplo, se você só pode estudar no período da tarde, inicie logo após o almoço, antes que o sono chegue. Aproveite para estudar uma matéria mais difícil ou uma que você tenha menos afinidade. Depois que o sono bater, estude matérias mais fáceis ou uma matéria de que goste mais. Quanto à alimentação, é importante saber que o cérebro é o órgão que consome mais energia no corpo. Portanto, a gordura e a glicose, os açúcares, são suas principais fontes de energia. Dica: fique atento à sua alimentação. O cérebro é responsável por 2% de seu peso, mas consome 20% da energia de que dispomos. Isso quer dizer que precisamos comer adequadamente para fazê-lo funcionar bem. Bons nutrientes são encontrados em cereais, frutas, laticínios, legumes. Dica: não consuma bebidas alcoólicas, não coma demais nem passe fome. Alimente-se a cada 3 horas. Tenha sempre uma fruta por perto de seu local de estudos e beba água a cada 10 minutos. Abastecido com esses alimentos, o cérebro terá energia para funcionar adequadamente. Portanto, esteja sempre atento ao seu cardápio, pois vitaminas, minerais e proteínas também são substâncias que intervêm nos neurotransmissores e você deve buscá-las em alimentos variados. Seja mais forte do que sua melhor desculpa. Autor desconhecido.
Cada grupo de alimentos tem uma função específica no cérebro e cada uma das substâncias químicas traz um efeito sobre ele. Por esse motivo, estar munido de toda a energia necessária para a produção de neurotransmissores faz ele funcionar adequadamente. A serotonina, por exemplo, está diretamente relacionada com as emoções, a fome e o sono. Para sintetizá-la, o cérebro precisa de uma substância chamada triptofano, presente na vitamina B6 e em ovos, peixes, carnes, legumes e frutas, entre outros. O déficit dessa substância pode causar apatia, distúrbios alimentares, falta de sono e, consequentemente, a dificuldade para aprender. Alimentos para o cérebro. Sem uma dieta saudável, fica difícil se concentrar, prestar atenção e aprender. Grãos integrais melhoram a memória. Ovos, memória, concentração e energia. Oleaginosas melhoram o humor. Frutas vermelhas melhoram a função cerebral. Sementes melhoram o humor e função cerebral. Salmão selvagem melhora a concentração e memória. Abacate melhora o desenvolvimento do cérebro. Tomate, licopeno melhora a função cerebral. Repolho roxo, antioxidantes potentes. Espinafre melhora a memória e concentração. Chá verde, dopamina, memória e concentração. Banana, serotonina, melhora o humor. Chocolate amargo, fluxo de sangue no cérebro, memória e concentração. Leguminosas melhoram a função cerebral. Adicione esses alimentos no seu dia a dia. O sucesso tem tudo a ver com atitude. Jim Dunning. A ajuda da rotina. A rotina contribui na organização dos estudos e auxilia no controle dos horários. A determinação em cumpri-la pode ajudá-lo muito na hora de se preparar para as provas dos concursos. Aprenda a cumprir todas as determinações do seu horário de estudo. A seguir falaremos sobre o cronograma. No começo é mais difícil, mas com o tempo e um pouco de disciplina, você deixará de ter as dificuldades iniciais e terá um ganho bastante significativo no desempenho escolar. Não espere resultados diferentes se você faz diariamente tudo igual. Albert Einstein. Durante o seu tempo de estudo, você deverá obrigatoriamente 1. Fazer as leituras exigidas e necessárias. 2. Fazer anotações e esquemas. 3. Fazer exercícios de fixação. Além das horas obrigatórias de estudo no espaço que determinei em minha casa, eu tenho o hábito de, quando sei que enfrentarei filas de banco, salas de espera de consultórios ou algo parecido, aproveitar para levar minhas anotações e fazer a revisão da matéria estudada. Essa revisão normalmente é feita através de leitura de textos mais leves, que demandam menor atenção, já que estarei fora de meu local habitual de estudos e sujeita a diversas interferências. Durante viagens longas ou no trânsito de rotina, no ônibus ou no táxi, também é possível aproveitar o tempo livre para fazer leituras leves. Procure usar, se possível, alguns recursos tecnológicos e trazer conteúdos salvos no tablet e no smartphone. Parcelar os módulos de estudo também é um recurso útil. Se você estuda durante 60 minutos direto, fixará com mais facilidade o conteúdo estudando no começo e no fim do período. Ou seja, sua aprendizagem será mais efetiva nos 15 primeiros minutos e nos 15 minutos finais. Se você faz uma interrupção a cada 1 hora, aproveitará o início e o fim do primeiro período. Depois de uma pequena pausa, você volta mais disposto, mais descansado e aproveita melhor o início do próximo período de estudos. Dica: as práticas aleatórias não oferecem nenhuma colaboração aos estudos. Atividades sem objetivos ou fazer atividades apenas por fazer geram tédio, dispersão e tensão.
e podem neutralizar os efeitos da aprendizagem. Construindo a rotina. Antes de começar seu ciclo de estudos, faça um planejamento para conseguir construir uma rotina produtiva de trabalho. Não conte com a sorte para se sair bem em uma prova ou em um concurso. Para chegar longe e conseguir seus objetivos, é preciso planejamento antes de tudo. Muitas vezes, quando alguma coisa sai errada, as pessoas mencionam forças ocultas, como o azar, a culpa do destino ou coisas do tipo. Mas não se trata exatamente disso. Pelo menos no caso dos estudos, a coisa não é bem assim. O sucesso ao estudar não se relaciona à sorte ou ao azar, mas trata-se de se organizar e trabalhar corretamente. Isso sim, não dá chance para o azar. Picasso tinha uma frase ótima sobre o assunto. A sorte me encontrou trabalhando. Uns sonham com o sucesso. Nós acordamos cedo e trabalhamos duro para consegui-lo. Abílio Diniz. Dicas iniciais sobre como organizar os estudos. Espero que até agora você já esteja convencido da importância de se dedicar aos estudos de corpo e alma. Então, o próximo passo é organizar-se. Adianto aqui que sem organização, qualquer plano tende a falhar. Isso em qualquer aspecto da vida. Portanto, é fundamental que você aprenda a estudar, pois gostar de estudar ou precisar estudar por si só pode ajudar, mas não é o suficiente. A maioria dos estudantes queixa-se de que um de seus maiores problemas é a falta de concentração. Entretanto, na maioria das vezes, o problema todo está na falta de organização e não na falta de concentração. Portanto, procure pensar a partir das próximas páginas em como anda a organização de seus estudos. A leitura de um bom livro é um diálogo incessante. O livro fala e a alma responde. André Murroá. Dica: no início será difícil manter-se firme e concentrado por uma média de 20 minutos. Mas a prática é fundamental para alterar o funcionamento do cérebro e logo você conseguirá estudar por períodos maiores com bom aproveitamento. Um bom período de estudos gira em torno de 60 a 90 minutos por sessão. Se não for possível a frequência diária, procure estudar pelo menos 3 vezes por semana. Estudar deve ser encarado como um compromisso e uma prática ligada a uma rotina que consiste em programar um cronograma. Ao elaborar sua rotina de estudos, lembre-se que estudar uma matéria dividida em pequenos períodos ao longo do dia é muito mais eficiente do que estudar por muitas horas seguidas. Isso colabora para que, além de descansar o corpo e a mente, você tenha condições de melhorar a memorização do conteúdo. Organização da prática de estudos. Organize seus horários dentro das suas possibilidades e escolha as melhores técnicas de acordo com a sua rotina. O ideal é experimentar algumas possibilidades e ver quais métodos de estudo atendem às suas necessidades. Ou seja, crie seu próprio ritmo. Evitar a distração é o primeiro ponto para o sucesso e é justamente a falta de organização que cria uma série de distrações que traz desperdício de tempo. Com alguns princípios básicos de organização, você se distrairá menos. Para isso, analise e entenda quais são os fatores que mais o distraem. Televisão? Celular? Barulho na cozinha? Agora, se a televisão auxilia a relaxar, se o celular não atrapalha e você nem ouve o barulho das panelas na cozinha, esqueça tudo e procure descobrir quais são suas maiores fontes de distração, pois você precisa evitar o que provoca seus ralos de tempo, onde os instantes tendem a escorrer como água. Isso é particular de cada um. Lembre-se, quem está distraído está desperdiçando tempo.
O próximo passo é saber como estudar. Conhecemos pessoas que nadam de forma errada, pessoas que correm da forma errada, outras que comem de forma errada. Também encontramos pessoas que estudam de forma errada. Muitas vezes estudam muito, mas não sabem estudar. Se esforçam demais e rendem muito pouco. Se estudar com o computador, crie uma pasta de arquivos e a divida em subpastas para colaborar na organização. Exercícios, lembretes, textos, planilhas, etc. Faça a manutenção semanal ou mensal, dependendo de sua necessidade, descartando arquivos dispensáveis, como texto, anotações e cópias, que não sejam mais úteis em sua rotina. Isso contribui para dar um fôlego e fazer pensar a respeito dos temas estudados. Em cima da mesa, deixe somente objetos que você realmente utilizará para estudar. Dica: é comum alguns adolescentes apresentarem desequilíbrios químicos e, por causa disso, sofrer transtornos de comportamento, como ansiedade, depressão, estresse, distúrbios alimentares e de sono. Como os jovens confiam naturalmente em seus lobos frontais, pois ainda são imaturos, é comum precipitarem-se e terem maiores dificuldades para lidar com as emoções. Assim, quando estão sob estresse, simplesmente travam a mente e se confundem. Níveis de organização: físico, papéis, CDs, livros, etc. Agenda, pastas e documentos, armários e gavetas. Lógico, computador, Palm ou Pocket PC, finanças pessoais. Conhecimento, informações, ideias, planos. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Nós todos sabemos alguma coisa e ignoramos outras. Por isso, estamos sempre aprendendo. Paulo Freire. Planejamento. O estudo diário e rotineiro cria o hábito saudável na mente e acostuma o corpo a assimilar as informações de forma eficiente. Procure estabelecer inicialmente qual tempo disponibilizará para seus estudos. Estruture uma rotina possível. Não adianta criar uma expectativa enorme e perseguir uma meta impossível. 4 horas é um tempo possível? 6 horas são metas razoáveis para você alcançar? Lembre-se de que o seu cérebro também precisa descansar, pois depois de certo tempo entra em sobrecarga ou no modo automático. Além de estudar, reserve um tempo para o lazer e para praticar exercícios. Uma caminhada rápida, mas que seja rotineira, tem o poder de eliminar a tensão diária e preparar o corpo para a rotina de estudos. A falta e o excesso na hora dos estudos têm o mesmo poder de prejudicar. Portanto, sem exageros. Dica: devido a algumas limitações naturais do cérebro, ele consegue captar apenas uma certa quantidade de informações diariamente, pois ele precisa de um tempo para processar as informações e as assimilar, evitando confundi-las com as informações antigas. Não tenha pressa, mas não perca tempo. José Saramago. Cronograma. O cronograma com o horário de estudos é um instrumento fundamental para você não se perder na organização do tempo. Ele deve ser o seu guia diário de procedimentos. Gastar alguns momentos planejando e desenhando o seu horário de estudo é uma atitude importante e deve considerar alguns fatores. 1. Quando? Ninguém é melhor que você para saber o momento exato para estudar. 2. O que? Saber o conteúdo que você vai estudar é importante para organizar a sua rotina e adequá-la ao seu tempo. 3. Onde? Você precisa saber se o local onde vai estudar está adequado para a sua rotina se estabelecer. 4. Quanto? O tempo que você tem disponível deve ser levado em consideração
na hora de elaborar seu cronograma. Não sou eu quem vai estabelecer esses 4 pontos em sua rotina de estudos. Essa tarefa cabe exclusivamente a você, à sua motivação e à sua realidade de vida. Por isso, os tópicos estão delineados para que o seu contexto de vida possa determinar o conteúdo de seu cronograma. Inicie montando uma tabela provisória, pois a partir do momento em que você começará a aplicá-la, com certeza haverá alguma alteração. Somente após um teste com esse primeiro rascunho é que se deverá ter uma tabela definitiva. De preferência, e divida as atividades por cores, deixando horários e atividades bem definidos e visíveis. Para um bom cronograma, organize primeiro a forma como ocupará o seu tempo ao longo da semana. Inicie com uma coluna informando o seu horário de acordar. Faça uma coluna com intervalos a cada hora e vá preenchendo os horários com todas as atividades diárias que não sejam os horários de estudo. Dica: exercite o cérebro, mas não esqueça o corpo. Atividades físicas estimulam a oxigenação cerebral, ou seja, ao estimular o corpo, seu cérebro também será afetado positivamente. Depois que a tabela estiver preenchida com as atividades que você não pode abrir mão, como refeições, contas a pagar, exercícios físicos que devem ser feitos pelo menos 3 vezes por semana, horário para descanso, etc., chegará o momento de deixar um horário exclusivo para o tempo de estudo. Ao elaborar seu horário de estudos, contemple o tempo para estudar de fato, os intervalos, as revisões parciais e, por fim, um tempo para se dedicar à revisão do dia, quando você deve organizar e eliminar todo o trabalho realizado no dia. Dica: antes de iniciar uma nova matéria, faça uma revisão da matéria anterior. Não adianta ter pressa, pois se você fizer uma pequena revisão agora, lá na frente ganhará em horas de estudo. Se não fizer a revisão, terá que estudar a matéria antiga como se fosse uma totalmente nova. Dica: em sala de aula é possível verificar como a grande maioria dos alunos não se lembra da disciplina ministrada na semana anterior. Passa-se apenas uma semana e ninguém se lembra da matéria ensinada. Imagine só quando passa um mês. Resumindo, o melhor cronograma é aquele que contempla as suas necessidades e as suas preferências. Você precisa descobrir, a partir de sua realidade de vida, qual é o seu melhor horário de estudo e em qual momento do dia você rende mais. Procure estudar as matérias mais difíceis e as que gosta menos nos horários em que render mais. E durante os momentos de indisposição, estude as matérias de que você mais gosta. O importante é cumprir rigorosamente seus horários, como se alguém estivesse o vigiando. Ou melhor, seja seu próprio fiscal. Se você não está acostumado à disciplina, poderá ser complicado no início, mas saiba que aos poucos entrará no ritmo e perceberá que a rotina é benéfica para seu rendimento. Por fim, apenas para reforçar o que eu já disse, seu horário de estudos é um compromisso que você tem com o seu futuro. Todo minuto é valioso e você é responsável por ele, além de ser o melhor fiscal do seu tempo. Dica: estudar diversas matérias em conjunto ou conteúdos intercalados evita entrar no modo automático, pois sua atenção começa a se acostumar com a falta de estímulos e de novidades, quando o assunto é o mesmo. É mais eficiente estudar conteúdos diferentes a cada período do que estudar o mesmo assunto durante um tempo muito longo. Além de trazer novidades e estímulo ao cérebro, você não o deixa sempre acostumado com o mesmo ritmo e faz com que ele consiga circular por assuntos diversos e retomá-los quando necessário. Modelo de cronograma de estudos. Segunda, de 7h30 às 8h, café da manhã. De 8 às 9h30, neurofeedback. De 9h30 a 9h50, neurofeedback. De 9h50 a 11h45,
neurofeedback. De 11h45 às 14h, almoço. Das 14 às 15h30, português. De 15h30 a 15h50, intervalo. De 15h50 a 17h15, história. De 15h15 a 17h35, lanche. 17h35 a 19h15, biologia. 19h15 a 20h30, leitura dirigida. De 20h30 a 21h30, jantar. De 21h30 a 22h, leitura atual. 22 horas, recolher-se, treinar respiração, preparar sono para até às 23 horas estar dormindo. Terça, de 7h30 às 8h, café da manhã. 8 às 9h30, matemática. 9h30 a 9h50, lanche. 9h50 às 11h45, português. 11h45 às 14h, almoço. 14 às 15h30, química. 15h30 a 15h50, intervalo. 15h50 às 17h15, biologia. 15h15 a 17h35, lanche. 15h35 a 19h15, geografia. 19h15 a 20h30, revisão. 20h30 a 21h30, jantar. 21h30 às 22h, leitura atual. 22 horas, recolher-se, treinar respiração, preparar sono para até às 23 horas, estar dormindo. Quarta, de 7h30 às 8h, café da manhã. De 8 às 9h30, matemática. De 9h30 às 9h50, lanche. De 9h50 às 11h45, biologia. 11h45 às 14h, almoço. 14 às 15h30, português. 15h30 a 15h50, intervalo. 15h50 a 17h15, física. 15h15 a 17h35, lanche. 17h35 a 19h15, história. 19h15 a 20h30, leitura dirigida. De 20h30 a 21h30, jantar. De 21h30 às 22h, leitura atual. 22 horas, recolher-se, treinar respiração, preparar sono para até às 23 horas estar dormindo. Quinta, de 7h30 às 8h, café da manhã. De 8 às 9h30, neurofeedback. De 9h30 a 9h50, neurofeedback. De 9h50 às 11h45, neurofeedback. De 11h45 às 14h, almoço. Das 14 às 15h30, matemática. De 15h30 a 15h50, intervalo. De 15h50 a 17h15, física. De 15h15 a 17h35, lanche. De 17h35 a 19h15, geografia. De 19h15 a 20h30, revisão. De 20h30 a 21h30, jantar. De 21h30 às 22h, leitura atual. 22 horas, recolher-se, treinar respiração, preparar sono para até às 23 horas estar dormindo. Sexta, de 7h30 às 8h, café da manhã. De 8 às 9h30, matemática. De 9h30 a 9h50, lanche. De 9h50 às 11h45, física. De 11h45 às 14h, almoço. De 14 às 15h30, química. De 15h30 a 15h50, intervalo. De 15h50 a 17h15, biologia. De 15h15 a 17h35, lanche. De 17h35 a 19h15, história. De 19h15 a 20h30, leitura dirigida. De 20h30 a 21h30, jantar. De 21h30 às 22h, leitura atual. 22 horas, recolher-se, treinar respiração, preparar sono para até às 23 horas estar dormindo. Sábado, de 7h30 às 8h, café da manhã. De 8 às 9h30, matemática. De 9h30 a 9h50, lanche. De 9h50 às 11h45, redação. De 11h45 às 14h, almoço. Das 14 às 15h30, português. De 15h30 a 15h50, intervalo. De 15h50 a 17h15, geografia. De 15h50 a 19h15, fazer uma prova do Enem ou FRGS. De 19h15 a 20h30, leitura dirigida. 20h30 a 21h30, jantar. De 21h30 às 22h, leitura atual. 22 horas, recolher-se, treinar respiração, preparar sono para até às 23 horas estar dormindo. Domingo, dia livre.
Mas tome cuidado. O que quero dizer é que os conteúdos devem ser intercalados. E isso não significa que você deva ficar pulando de um assunto para o outro a cada hora. Meu conselho é terminar um conteúdo, finalizar um raciocínio e só depois iniciar um novo assunto, logo que começar a se sentir entediado. Sobre o tempo de estudo. É melhor estudar sempre, com regularidade e continuidade. Seu horário de estudos deve ser feito para melhorar sua vida e não para piorá-la. Existem momentos em que seu horário pode ser flexibilizado. Esta exceção pode acontecer em ocasiões especiais, mas não pode ser uma regra. Mesmo se as chances forem 1 em 1 milhão, lembre-se, você só precisa de uma. Autor desconhecido. Ciclo de 16 horas. Fase 1. De 0 a 30 minutos, de 30 a 1 hora. Matéria 1. De 1 hora a 1 hora e meia, de 1 hora e meia a 2 horas, de 2 horas a 2h30. Matéria 2. De 2h30 a 3, de 3 a 3h30, de 3h30 a 4, matéria 3. Fase 2. De 0 a 30 minutos e de 30 minutos a 1 hora, matéria 4. De 1 hora a 1 hora e meia, entre 1 hora e meia e 2 horas, matéria 1. De 2 horas a 2 horas e meia, 2 horas e meia a 3 horas, matéria 5. De 3 horas a 3 horas e 30, de 3h30 a 4 horas, matéria 6. Fase 3. De 0 a meia hora, matéria 7. De 30 minutos a 1 hora, 1 hora a 1 hora e meia, 1 hora e 30 a 2 horas, 2 horas a 2 horas e 30, matéria 8. De 2 horas e 30 a 3 horas, de 3 horas a 3 horas e 30, 3 horas e 30 a 4, matéria 1. Fase 4. De 0 a 30 minutos e de 30 a 1 hora, matéria 4. De 1 hora a 1 hora e meia, 1 hora e meia a 2 horas, matéria 9. De 2 a 2 horas e 30, de 2 horas e 30 a 3, matéria 5. De 3 a 3 horas e meia, de 3 horas e meia a 4, matéria 10.